Olá, pessoal! Nessa nossa aula assíncrona, né, dando complemento aos assuntos que a gente está estudando em sala de aula em Saúde Coletiva 2, na disciplina de Saúde Coletiva 2. Essa nossa aula de hoje tem como objetivo que a gente compreenda sobre o fluxo geral de credenciamento e habilitação dos serviços de alta complexidade no SUS. Então, a gente já vem estudando ao longo das nossas disciplinas que os serviços públicos de saúde, né, eles são divididos no nível de atenção primária, secundária e terciária. E aí, como é o objetivo dessa nossa disciplina de Saúde Coletiva 2, a gente está estudando sobre a média e a alta complexidade, né? Ou seja, dos serviços de alta complexidade, nós temos como objetivo saber quais são os critérios e como eles são credenciados e habilitados, ou seja, credenciados é quando eles são inseridos em determinado sistema e habilitados é as condições para o seu pleno funcionamento, né, no âmbito do SUS, tá? Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje, tá? Inicialmente, eu vou falar um pouco para vocês sobre a natureza dos serviços que integram o SUS. Tendo procedido ao planejamento de saúde de sua região, os gestores do SUS necessitam integrar os serviços de saúde no sistema segundo suas informações vigentes, por meio de seu credenciamento e habilitação, tornando-se serviços públicos de saúde. Isso quer dizer que os gestores em saúde, né, os gestores municipais, os gestores estaduais, uma vez que eles identificam a necessidade de um serviço de média ou de alta complexidade, eles precisam fazer um levantamento de quais são esses serviços e proceder para a parte de credenciamento ou habilitação. Essa parte de credenciamento e habilitação, gente, nada mais é do que a burocracia de colocar esses serviços no sistema, né? A gente não pode simplesmente inaugurar, cortar uma fita lá para um serviço de saúde começar a funcionar. Nós precisamos, de fato, cadastrar e credenciar esse serviço. E aí, vocês já devem ter ouvido falar, porque a gente já falou disso, inclusive todos os serviços e sistemas de saúde, né, eles devem ser cadastrados no CNES, ou CNES, né, algumas pessoas chamam assim. As duas nomenclaturas estão certas, e essa sigla, ela nada mais é do que o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, ou seja, todos os estabelecimentos de saúde, eles devem estar cadastrados no CNES, inclusive os serviços de saúde privados, certo? Então, esse sistema é um sistema nacional, né, em que todos os serviços de saúde dos mais diversos que vocês puderem imaginar, eles estão cadastrados no CNES, tá? Inclusive os serviços de saúde particulares. Tá? E aí, essa parte de cadastramento, né? E eu tô chamando a atenção de vocês para a parte da iniciativa privada no SUS, ela está prevista lá no artigo 199 da Constituição Federal, onde vai falar sobre a assistência à saúde, que é livre à iniciativa privada, ou seja, a assistência à saúde ela não é somente a assistência à saúde privada, né? E que todas as instituições privadas elas participam do SUS. Então é bem aquela história que eu sempre comento e de certa forma critico com vocês. Não é porque você faz uso da iniciativa privada por meio dos serviços de um plano de saúde, por exemplo, que você não está utilizando o Sistema Único de Saúde, o SUS, certo? E aí, claro, além das instituições privadas, também poderão participar as entidades filantrópicas, é preferencial que participem do SUS as entidades filantrópicas, ou seja, aquelas entidades que partem de uma iniciativa privada, mas que prestam o serviço ao SUS e são sem fins lucrativos, ou seja, não recebem nenhum tipo de incentivo do governo, tá? Para que elas estejam funcionando, seguindo diretrizes de mediação de contrato de direito público ou convênio, né? A gente também já falou sobre isso, daqueles serviços, inclusive os serviços filantrópicos e os serviços privados, que por meio de contratos e convênios também têm alguns leitos SUS. Né? Então, nós temos, por exemplo, vários exemplos que eu poderia citar aqui no município de Mossoró, como o Hospital Privado Wilson Rosado, como a Liga de Combate ao Câncer, né? O Hospital Wilson Rosado se encaixaria num exemplo de iniciativa privada e a Liga de Combate ao Câncer numa entidade filantrópica, onde ambas, né, mediante a contratos de direito públicos ou convênios, tá?
tem essa parte do SUS dentro desse serviço, certo? E aí, como mostra muito bem nessa nossa imagenzinha aqui, né, acontece de forma complementar, né, justamente completando esse quebra-cabeça, tá? Completando essa parte que o Sistema Único de Saúde, de certa forma, ela não consegue abranger totalmente, tá? Então, lembrar que, como eu já falei para vocês, inclusive os serviços privados, eles também devem estar inseridos lá no SENES, tá? E aí, gente, nós temos alguns critérios para escolher os serviços. Então, a gente já vem estudando em sala de aula sobre as redes de atenção à saúde, né? Eu já venho falando sobre isso com vocês, e da necessidade que nós temos de fomentar a nossa rede. O que significa fomentar a nossa rede? Significa fazer com que ela seja composta por serviços de saúde que sejam importantes para aquela população. Então, eu não posso simplesmente dizer, é importante que se tenha, por exemplo, um serviço de alta complexidade para assistência à saúde da mulher. Né? E aí eu resolvo inaugurar um serviço de serviço para as mulheres, né? De alta complexidade, como, por exemplo, o que a gente tem hoje do Hospital da Mulher em Mossoró. Isso não pode sair do nada, né? Isso não pode sair do nada, de um desejo, não. Isso deve ser sempre baseado em alguns critérios. E o primeiro critério dele, que já explica muito bem isso que eu estou falando para vocês, é a população a ser atendida. E aí não é à toa que uma das coisas que nós realizamos, né? Eu falo nós enquanto profissionais de saúde, é a questão da análise da situação de saúde. Então, sempre que se pretende implementar algum serviço, principalmente os serviços de média e alta complexidade, por que eu falo principalmente os serviços de média e alta complexidade? Porque são aqueles serviços que vão ser instalados, né, vão ser escolhidos de forma pontual. Eu sempre lembro para vocês, serviço de atenção primária não tem o que escolher, né? Todos os municípios têm e devem ter, mas serviços de média e alta complexidade não vai ter em todo lugar. Né? Nem em todo lugar eu vou ter um hospital de grande porte, nem em todo lugar eu vou ter um hospital de especialidade, né? Aliás, uma atenção ambulatorial. Então, vai ser de acordo com a população a ser atendida e, como o nosso próximo ponto fala, né, a necessidade de cobertura assistencial. Então, por que foi implementado, por exemplo, um Hospital da Mulher aqui no município de Mossoró? Foi porque Mossoró é muito bonito, foi porque a gente já tinha um terreno? Não. Primeiro porque a gente tinha uma população a ser atendida e vale ressaltar que essa população não é somente a população da cidade polo, né, da cidade onde vai ser localizado o hospital, por exemplo, mas também das cidades circunvizinhas e que vão ter o seu atendimento lá nesse serviço, tá? E a gente já vem estudando sobre isso. Qual é a necessidade assistencial dessa população? Então, nós precisamos de um equipamento como esse, por quê? Porque quando a gente identifica uma gestante de alto risco, a gente não tem para onde encaminhar. Por exemplo, né? Estou dando um exemplo para vocês de um serviço bem atual, né? Que certamente todos já ouviram falar, que é o Hospital da Mulher aqui em Mossoró, certo? Pronto, fizemos essas duas coisas e aí a gente vem começar a estabelecer mais uma vez, né, da parte prática, tá? Ok, a gente já viu que temos uma população que precisa, a gente viu que tem um vazio assistencial que precisa ser preenchido, né? E aí, como a gente vai fazer isso? Por meio de mecanismos de acesso, de fluxo, referência e contra-referência. Ou seja, eu preciso literalmente desenhar, tá? Como é que vai ser o funcionamento desse serviço. Certo? Como é que as pessoas vão chegar a esse serviço, como é que as pessoas vão sair desse serviço, seja por meio de alta ou seja por meio de encaminhamento para um outro serviço, né? Como é que vai ser esse fluxo de referência e contra-referência? E aí, nesse momento, inclusive, gente, é muito importante que todas as parcelas, né, desde a atenção primária até a atenção terciária, estejam conversando entre si sobre isso, né? Para que elas possam estar a par de tudo. Imaginem só, por exemplo, eu chegar para vocês e simplesmente dizer, gente, a gente vai se encontrar na sala de aula toda segunda-feira. Mas vocês não têm um cronograma, vocês não têm data de prova, eu só disse isso, né? Então, não é isso que a gente espera, por exemplo, nesse critério.
nesse ponto aí de realmente todo mundo estar junto para estabelecer esses fluxos e contrafluxos, né? Essa referência e contra-referência, para que fique bom para todo mundo e principalmente para nossa população aqui, né? Vocês veem que tudo parte, gente, de uma necessidade da população, tá? Feito isso, nós vamos à capacidade técnica e operacional dos serviços, de acordo com normas específicas, se houverem. Ou seja, o que vai ter, o que esse meu serviço vai oferecer, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Existe um serviço chamado CAPS, né, que eu acredito que todos já tenham ouvido falar, o Centro de Atenção Psicossocial, né, os CAPS. E esses CAPS, eles são subdivididos em tipos. Nós temos o tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, o tipo AD, que é de álcool e drogas, e o tipo infantil, tá? Todos esses equipamentos são centros de atenção psicossocial. Todos são CAPs, mas cada um deles vai ter as suas especificidades, né? Inclusive as especificidades que dizem respeito ao número da população. Olha aqui a população de novo. Então, se eu tenho, por exemplo, agora eu não sei decorar dos números, mas, por exemplo, se eu tenho uma população até 100 mil habitantes, é um tipo de CAPS. Se a população é de 100 mil a 160 mil, é outro tipo, entendeu? Então, a gente precisa saber qual é o tipo do equipamento, por exemplo, que a gente vai instalar, que é o que o nosso parêntese fala aí, de acordo com as suas normas, certo? Depois a gente vem para uma série histórica de atendimentos realizados e identificação da demanda reprimida. Voltamos mais uma vez aqui, gente, esse ponto tem tudo a ver com esse daqui, ó, da cobertura assistencial. Essa demanda reprimida são exatamente aqueles pacientes que já vêm precisando desse tipo de atendimento, né, que a gente quer implementar nesse serviço, e aí para a gente subsidiar, mais uma vez para a gente subsidiar a importância de se ter aquele serviço, né, e aí mostrar que ele vai ser de fato útil para aquela população, tá? Nosso próximo ponto vai ser a integração com os mecanismos de regulação e com os demais serviços assistenciais, ambulatoriais e hospitalares que compõem a rede de assistência, né? Ou seja, esse ponto aqui, vejam que os pontos se conversam, né? Ele tem tudo a ver com esse aqui, ó. Quem é que faz essa referência e a contra-referência? São as centrais de regulação. Então, eu preciso conversar lá com o povo que trabalha na central de regulação e começar a estabelecer critérios, tá? Já falei sobre isso com vocês em Saúde Coletiva 1. Estabelecer critérios para quê? Tá bom, eu tenho uma gestante que eu tô atendendo aqui na atenção primária, né, no meu posto de saúde, e a partir de quê? A partir de qual necessidade eu vou encaminhar ou eu posso encaminhar ela para um serviço de especialidade como o Hospital da Mulher, por exemplo. É quando ela se encaixa nesses critérios aqui. E a partir desses critérios aqui, eu vou encaminhar ela para lá, por quê? Porque eu sei que lá vai oferecer esse suporte, tá? E aí, quem vai fazer esse encaminhamento é a central de regulação. Certo? Então, ela precisa estar por dentro de tudo isso. E, claro, sem financiamento, né, a gente não parte, né, não constrói, não implementa e não faz acontecer um serviço, tá? Então, a avaliação inicial, gente, é a verificação, né, que deve garantir o levantamento de todas as condições de funcionamento do mesmo, com vistas à qualidade e adequação dos serviços que estão sendo contratados ou conveniados. Então, segue o mesmo raciocínio que eu falei para vocês. Quando um hospital privado, um hospital de filantrópico, ele recebe digamos assim, um convite, né, um convite do SUS para que o SUS possa estar fazendo parte dele, não é por nada também, é porque é uma necessidade, né? Então, eu não tenho como, por exemplo, um exemplo, tá? Eu não tenho como agora fazer um hospital, então eu vou garantir pelo menos alguns leitos dentro desse hospital privado que já existe, para que eu possa garantir o acesso da minha população e o cuidado da minha população. Tá? Então, essa fase, que são esses dois primeiros pontos aqui, né, que a gente falou, eles são muito importantes, que é a parte dessa avaliação inicial, tá? Depois, como eu falei para vocês, é uma parte bem burocrática, né? A gente vem para a questão de documentação. Depois que eu fiz todas aquelas etapas, eu venho para a parte da documentação, que vai ser o quê? O cadastramento do serviço no CNES pelo gestor local, mediante a avaliação in loco, ou seja, no local, e preenchimento dos formulários específicos de alimentação
junto ao DataSUS, com rotina de atualização de dados. Ou seja, precisa inclusive ter uma visita do local, né, por parte do gestor. Esse local ele precisa receber toda uma capacitação por meio dos sistemas de informação, no caso ele está citando o DataSUS, para saber como ele vai alimentar suas informações. Certo? Depois, inicia-se um processo como a solicitação por parte do estabelecimento de saúde ao gestor do SUS para integrar o sistema, ofertando os serviços ou ainda por proposta desse estabelecimento. E, por último, a instrução do expediente com a análise preconizada, fase de planejamento e a estimativa de necessidade com base na população e distribuição geográfica, né? Então, essa estruturação, né, essa instrução, melhor dizendo, do expediente é exatamente dizer na prática como é que esse serviço ele vai funcionar. Porque que eu sei que ele é importante, eu já sei, né? Que eu sei que ele vai ser útil, eu também já sei. Que eu preciso de financiamento, eu também já sei. E certamente esse financiamento já vai existir para que eu possa proceder aqui para essa parte da documentação, tá? Lembrando, gente, que essas etapas que eu estou falando para vocês, elas devem seguir rigorosamente essa ordem, certo? Não basta, por exemplo, que eu consiga uma emenda, né, uma emenda constitucional aí parlamentar para eu fazer um determinado serviço e eu escolher ao meu bel prazer qual vai ser esse serviço, sem antes ter passado pelas fases de conhecimento da população, análise do território, né, questão de fluxo, contrafluxo e tudo mais, tá? Mas o que eu vou precisar para ainda cadastrar esse serviço? Recursos humanos, óbvio, né? Como é que eu vou botar um serviço para funcionar se eu não tenho recursos humanos? Estrutura física. E vejam aqui, estrutura física que eu estou falando aqui da parte de planta mesmo, né? Onde é que vai ser o terreno, se eu vou construir do zero ou se eu vou comprar um prédio já pronto, o que eu vou fazer? Né? Equipamentos, tá? Inclusive esses equipamentos, óbvio, eles são todos tombados, né? Como a gente costuma chamar, tem aquele selozinho lá do governo, tá? Que eles são equipamentos públicos, então não é algo que, sei lá, quando mudar o gestor, ele vai levar tudo embora junto com ele, não. Aquilo ali faz parte do serviço, tá? Os serviços existentes, de acordo com as exigências próprias ou as referências formais. Comissões exigidas. Essas comissões exigidas, gente, vão ser as pessoas, inclusive, que vão fazer esses levantamentos, né? Eu vou ter esse serviço aqui, eu preciso de quantas cadeiras, de quantos computadores, de quantas macas, né? De quantos carrinhos de urgência, o que eu vou fazer? Existe uma comissão que fica a parte disso e que, inclusive, nós, enfermeiros, sempre estamos nesses lugares, tá? É mais fácil faltar, assim, qualquer pessoa, mas o enfermeiro sempre está metido nisso, tá? O alvará ou licença de funcionamento expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e o número do CENES com a oferta de serviços do SUS, porque uma vez que você cadastra esse serviço no CENES, você precisa dar a sua especificidade, né? Então, por exemplo, é um hospital, então se encaixa em alto porte, né? E aí você vai lá especificar qual é o tipo, certo? Do mesmo jeito que se fosse um laboratório, se fosse um consultório de imagem, né? Enfim, você vai especificar o tipo do equipamento, tá? Do serviço. Depois, a gente vai ter um relatório de vistoria, né? Que foi aquele relatório de vistoria realizado pela Vigilância Sanitária por meio da Anvisa. Depois desse relatório, nós vamos ter o encaminhamento do checklist específico de cada área assistencial, como, por exemplo, de UTI. Gente, isso daqui nada mais é também, né, esses checklists, do que os nossos POPs, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas todo serviço de saúde tem os seus POPs, tá? Então, dá aqui o checklist, né, no caso de assistência à UTI, mas, por exemplo, se for uma maternidade, vai ter um POP lá, né, um passo a passo de como deve ser realizado a assistência de enfermagem, por exemplo, no parto com distócia, tá? Então, precisa ter esses documentos, tudo bem bonitinho, né? Que, inclusive, no Hospital da Mulher, quem ficou com essa parte foi a UERN, né? Vocês já devem ter ouvido falar que tem uma ligação muito forte, tá? Para
Parecer conclusivo do gestor e sendo em serviço sob gestão municipal, além do parecer do gestor municipal, deverá constar ainda a manifestação expressa do gestor estadual. Então, claro, um serviço como esse, né, ele vai estar localizado dentro de um município. Então, o gestor do município, naquele momento, precisa estar 100% ciente de tudo, tá? Manifestação da CIB, aprovando o credenciamento e informando o impacto financeiro no custeio da unidade, né? Porque essa unidade ela não vai precisar só de financiamento. Financiamento é o que a gente vai usar para abrir, digamos assim. Ela vai precisar de custeio. E custeio é o que tanto os estados quanto os municípios, aliás, tanto o estado quanto os municípios vão precisar estar juntamente fomentando esse custeio, tá? Por que eu falo junto? Porque todo esse serviço, um exemplo, tá? Sendo um serviço como esse de Hospital da Mulher, ele é de iniciativa estadual. Mas quem vai usufruir desse serviço são os municípios. Então, os municípios, eles também vão participar desse custeio, tá? Cada um vai ter uma fatia nesse bolo, certo? As primeiras atividades a serem descentralizadas, de acordo com a portaria, são os credenciamentos de leitos de UTI, planos de ação e credenciamento dos centros de referência em saúde do trabalhador e credenciamento dos serviços de média e alta complexidade. Tá? Isso aqui significa dizer que, como eu já falei para vocês, na hora de cadastrar no Senes, eu preciso especificar bem direitinho o que vai ter no meu serviço, certo? E era isso que eu queria conversar com vocês, né? Vocês viram que dá pra gente contextualizar, né? Algo que é meio, entre aspas, meio para decorar, mas se a gente contextualizar, dá pra gente entender o porquê de cada passo a passo dele, né? E aí, quando a gente traz isso pra nossa realidade, é muito mais fácil de compreender. Certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, resolvam as questões com atenção, tá? E até a próxima!